Boa noite a todos. Vamos dar início mais uma reunião de urologia aqui do Hospital Moriá, iniciando esse ano de 2017. Queria começar agradecendo novamente a equipe do hospital, né, a diretoria do hospital, o Dr. Teruya, que está aqui, que proporcionou novamente essa oportunidade da gente continuar esse trabalho, que o ano passado foi de bastante sucesso e esperamos que esse ano continue assim. Então vamos repetir aí a fórmula. Para começar, calhando agora com esse momento do hospital que está iniciando o trabalho de cirurgia robótica aqui no hospital com a instalação do robô, que se tudo der certo em breve estará funcionando, nós optamos por fazer então o tema de cirurgia robótica em urologia, e com isso nós contamos, né, com a palestra do Dr. Colombo, né, grande especialista aí em cirurgia robótica, que vai abrilhantar aí a reunião. Antes disso, faremos uma apresentação de um caso clínico, né, e o residente, o Tiago, vai apresentar o caso clínico, o residente do Hospital Militar de São Paulo, o R3. Tiago, por favor, vai apresentar um caso para discussão. Boa noite, todo mundo. Precisa falar para a transmissão. Boa noite, todo mundo. Então, como o João já disse, sou o Thiago, sou residente do Hospital Militar de São Paulo, e vou apresentar o caso hoje para vocês. Vamos lá, o paciente, masculino, 52 anos, assintomático, encaminhado devido a uma elevação do PSA, de antecedentes hipertensão, uso de enalapril, tinha feito uma colectomia esquerda no ano de 2000 por diverticulite, e sem antecedente de CA de próstata na família. O exame físico recolhe o performance status 0, o toque retal a próstata de 30 gramas, fibra elástica e 100 nódulos. E a evolução do PSA dele, então, de julho de 2010 tinha um PSA de 3,5, em 2011, em julho também, 3,8, no ano seguinte já um salto para 6,8, que repetiu em dezembro, um mês depois, com 6,3, que foi quando ele foi encaminhado para o urologista. Temos um caso básico aí, né, que é comum do consultório do urologista, né, que, né, acaba sendo triado por uma outra especialidade, normalmente, né, um cardiologista, um clínico, e muitas vezes ainda já vem para o urologista com mais do que essa etapa, né? Mas aqui é uma etapa ainda inicial, acho que aqui todo mundo concorda que precisaria realizar uma biópsia de próstata, então pode passar. Foi feita a biópsia. Em fevereiro, né, então, de 2013, feita a biópsia, veio um Gleason 8, 4+4, com 2 fragmentos positivos em 14. Pode passar. Bom, então um caso aí de diagnóstico de câncer de próstata, PSA de 6,8, um paciente extremamente jovem, né, 52 anos, e que a biópsia revelou aí um Gleason 8. Então, eu gostaria de começar aqui perguntando ao Dr. Colombo. Colombo, um caso desse, você prossegue a investigação nesse momento, com algum exame a mais, cintilografia, ressonância, alguma coisa, ou já parte para alguma indicação cirúrgica, PSA baixo, apesar de que o paciente tem um Gleason 8? Então, João... ele está só falando só para a internet mesmo, só para a transmissão. É um paciente jovem com um tumor de alto risco. Embora o toque retal seja normal, eu costumo fazer o estadiamento para essa doença de alto risco, tanto local quanto sistêmica. O local, normalmente, a gente faz uma ressonância multiparamétrica de próstata, que, óbvio que o ideal é ter feito antes de fazer a biópsia, até para poder aumentar a especificidade da biópsia. E a sistêmica, a gente pode fazer uma cintilografia óssea, ou mais recentemente, nesse de alto risco, a gente pode até estudar o papel do PET com PSMA, mas que não é uma coisa estabelecida na literatura ainda. Tá, legal. Lembrando que esse caso aqui nós estamos em 2012, então a gente está... ainda não tinha muita coisa que a gente tem hoje, né? Queria agradecer também aqui a presença da Eliane, não falei, a Eliane é radiologista do Grupo Fleury, né, e ajuda aqui a gente nas reuniões. Eli,
quer comentar alguma coisa em relação à ressonância? Nesse caso, eu sei que aqui a gente estava em 2012, um pouquinho diferente, né? Não tinha muito ainda da ressonância multiparamétrica, estava começando, mas fala para a gente sobre a ressonância. Ainda em muitos lugares a gente não tem ainda a disponibilidade de fazer uma ressonância multiparamétrica, né? Então, a ressonância de 1 Tesla e 1,5 Tesla, como é que é? Ajuda para a gente? Ou... Então, a versão atualizada, né, do PIRADS na versão 2, para detecção do câncer, né, o pré ou no rastreio, ela mostra uma acurácia boa tanto no 3 Tesla quanto no 1,5 Tesla. Nem todos os aparelhos de 1,5 Tesla realmente têm uma qualidade boa de imagem e você consegue realizar o protocolo como é preconizado. Então, não são todos os aparelhos de 1,5 que você pode realizar o exame, mas os bons aparelhos de 1,5 você consegue um exame de qualidade, mas o próprio ACR PIRADS, ele preconiza que o melhor seria que fizesse num 3 Tesla, né? Isso para o pré, antes da biópsia, e para o rastreio. Para estadiamento propriamente dito, quanto mais resolução e melhor sinal ruído você tiver, é melhor para você delimitar, tanto cápsula cirúrgica, invasão de feixe neurovascular, aí melhor ainda se for num 3 Tesla para você ter mais sensibilidade. Em relação ao PET, você acha que a tendência é que o PET substitua a cintilografia ou está caminhando para isso? Os trabalhos com o PSMA estão se mostrando bem promissores, né? Cada vez mais detectando pequenos focos, e esses pequenos focos cada vez sendo mais positivos, né? Infelizmente, a gente não está ainda no Brasil expandido, né? A Anvisa ainda não liberou. Eu acho que assim que a gente tiver essa liberação, aí sim, a gente vai ter um monte de trabalho pipocando por aí a gente vai ter mais certeza, mas aparentemente sim. Tá sendo bem promissor. Muito bom. Vamos lá, então o que foi feito? Então foi feita a cintilografia. Ali, quer comentar? A cintilografia óssea, né, aparentemente você vê essa captação da bexiga, só do radiofármaco mesmo, concentrando na bexiga, e parece que tem um pouco de captação no joelho. Esses são só regiões de articulação mesmo. Parece que o joelho está captando um pouquinho mais, mas assim, não é uma captação exuberante, né? Pode ser só um processo degenerativo mesmo. Pode passar. Então não tinha nada mesmo, confirmou, próximo. E foi feita uma ressonância aqui, não era uma ressonância multiparamétrica, foi uma ressonância de pelve com bobina. Essa ressonância, né, de março de 2013, né, nessa época ainda era preconizado que todas as ressonâncias de 1,5 aqui no Brasil, elas eram feitas obrigatoriamente com bobina no retal. Mas aí esse daí acho que estão mais as imagens representativas, aparentemente parece que tem uma lesão ali mesmo na zona periférica posterior à esquerda, mas tá ruim de ver na imagem aqui. Mas a gente vê que não é uma imagem ainda de alta resolução, então aquilo que eu falei, para você poder fazer numa ressonância de 1,5 com ou sem bobina, você precisa de uma série de parâmetros para você conseguir a resolução ideal para você poder mapear. E aí, nesses exames, nós temos basicamente que avaliar quando é um pré-biópsia, basicamente 3 fatores, né, que é o sinal da lesão no T2, a difusão e o mapa, e a perfusão. E no pós-estadiamento, quando você já tem, né, o diagnóstico, principalmente o T2 com uma alta resolução, que é quando você vai ver a invasão mesmo de estruturas. Tá. Bom, aqui ele falava então que tinha um nódulo na base, com abaulamento da cápsula e com estrias que se estendiam aos feixes vascular nervoso à direita e gordura extraprostática. Então, uma suspeita aí de uma invasão extraprostática. Então, a gente está com um paciente de 52 anos, um PSA baixo, de 6, um Gleason 8, com a cintilografia óssea negativa e uma ressonância aí, uma dúvida de que tem uma doença extraprostática. É comum errar a ressonância por causa da biópsia? A biópsia atrapalhar a ressonância nessa questão da extensão extraprostática? Porque a gente acabava vendo bastante casos que mostrava na ressonância e que depois na prática não tinha.
Então, a biópsia em si, ela vai causar, né, uma alteração periprostática secundária ao procedimento. Por isso que a gente preconiza aquela até 6 semanas, né, para você poder fazer o estadiamento pós, já para eliminar esses artefatos e essas, não artefatos, mas imagens mesmo que podem se parecer de estrias, que podem simular uma rotura de cápsula, sangramento, alguma coisa assim. Por isso da importância do prazo para a gente eliminar isso. E assim, tem outros fatores também que pode atrapalhar, inerentes ao estudo, mas no geral, se o exame tiver essa qualidade que eu falei, a gente consegue delimitar bem o que seria uma invasão ou não de estruturas. A ressonância multiparamétrica melhora em relação a isso? Diminui essa chance? É que assim, a ressonância de próstata, quando você pensa em ressonância de próstata, ela não deveria existir sem um termo multiparamétrica. Uma ressonância de próstata por si só, sem ser multiparamétrica, ela para vocês não tem função. Se ela não tiver com esses parâmetros de alta resolução, com todas essas sequências da forma que ela precisa ser feita, para vocês ela não deveria ser considerada como um estadiamento propriamente dito, e nem um pré-biópsia, alguma coisa assim. Colombo, o que você faria agora, nesse momento? Um tumor aí de alto risco ou localmente avançado, né? Ficou essa dúvida em relação à ressonância, né? Uma suspeita de uma extensão extraprostática. Então, João, esse paciente aí, existe um certo niilismo de tratamento que pro oncologista isso é igual ao radiohormônio, entendeu? Mas isso vem mudando com o tempo, obviamente que você tem que falar com o paciente para ter uma decisão em conjunta com ele, mas por que a cirurgia acabou entrando nessa jogada para esse tratamento de alto risco ou mesmo localmente avançado? Primeiro que mais ou menos metade desses pacientes, com o tratamento único da cirurgia, eles não vão necessitar de usar o tratamento sistêmico por segmento de até 7 anos, em alguns trabalhos com segmentos mais longos. A segunda, que a gente vai ter um estadiamento mais correto da doença. Então, o anatopatológico vai fornecer para a gente informações que a gente não tem. Por mais que a ressonância seja precisa, não consegue. Esse extravasamento, essa capsular, esses micro extravasamentos, não é um exame ainda perfeito. A segunda, eu consigo estadiamento linfonodal. Normalmente, nesses casos, a gente acaba fazendo uma linfadenectomia mais extensa, não só a obturadora. Então, eu discutiria com o paciente, mas eu não afastaria a cirurgia como uma opção para ele, como é a regra do oncologista, que normalmente para ele é igual rádio mais hormônio, entendeu? Eu queria só acrescentar o que o Zé Roberto está falando. Quando a gente pensa em radioterapia, hormonioterapia para um indivíduo de 52 anos, hormonioterapia é um tratamento horroroso. Ele acaba com a musculatura do doente, ele dá ginecomastia, ele realmente liquida o paciente. Então é muito fácil a gente prescrever hormonioterapia aqui no anfiteatro, mas é muito difícil você manter o seu doente em bloqueio hormonal. Junte-se a isso, um paciente de 52 anos, mais os efeitos da radioterapia sobre a bexiga, sobre o reto, que ainda que pouco, num paciente jovem, no longo prazo, isso realmente vai afetar a qualidade de vida desse doente. Então, submetendo esse paciente a um procedimento cirúrgico hoje, que a gente consegue fazer uma cirurgia, é que aqui a gente tem um pouco dessa dúvida que a ressonância deixou para a gente, se tem ali alguma extensão extraprostática ou não. Mas, de qualquer maneira, pelo menos um dos feixes desse paciente a gente pode preservar. Você pode fazer uma linfadenectomia estendida nesse paciente. Ou seja, você pode oferecer para esse paciente um tratamento bastante agressivo e ainda, na eventualidade de uma recidiva, evitando tratamentos sistêmicos hormonais, e ainda na eventualidade de alguma doença extraprostática mais grosseira ou numa recidiva mais tardia, você poder complementar esse doente, seja com radioterapia, seja com hormonoterapia. Então, eu acho que assim, a gente poder, ainda que seja só retardar o tratamento sistêmico num paciente de 52 anos, já é um ganho enorme. Com certeza. Realmente eu concordo também.
Acho que é um paciente jovem, né? Mesmo que tenha uma doença localmente ali, né? Hoje, cada vez mais, a gente está vendo falar em cirurgias para doenças cada vez mais avançadas, né? Pode passar o próximo? Pode passar? Bom, então esse paciente foi submetido em 2013, né? A prostatectomia aberta e uma linfadenectomia. Foi uma linfadenectomia normal, não foi uma linfadenectomia estendida. Nessa época ainda não estava muito difundido essa questão. O anátomo veio um Gleason 8, né, 4+4, 15% da glândula bilateral, extensão extraprostática não detectada, né, invasão perineural, margens negativas, vesícula também não acometida, e linfonodos de 8, nenhum foi acometido. Né, então, aquela suspeita acabou não se confirmando, realmente não tinha uma extensão extraprostática. Pode passar o próximo. O paciente evoluiu bem no pós-operatório, né, uso de Cialis 5 mg diário por 90 dias. Aqui, em relação a isso, queria perguntar, Colombo, qual o esquema? Isso é bem, né, tem vários esquemas diferentes aí de reabilitação, né, o que você faz nos seus casos de... Que nem você falou, existem milhares de opções cada um e faz de um jeito. O embasamento é muito pouco para cada uma dessas formas, mas eu acabo usando o Cialis de 5 por 2 meses, começo uma semana depois que tiro a sonda, e associado isso o Viagra de 100, 3 vezes por semana, e peço para eles usarem a bomba a vácuo, para tentar restabelecer a função erétil o mais rápido possível. Eu prescrevo a contração do assoalho pélvico 5 vezes por dia, 20 contrações para cada vez que ele vai contrair. E é basicamente isso que eu faço, João. Alguém, turma, faz diferente? Não, acho que o comentário é exatamente isso. Tá? Tem muita gente que questiona a utilidade do uso do Cialis, do pós-operatório, mas no final todo mundo acaba usando. Os esquemas são os mais variáveis possíveis. Eu uso muito parecido com ele, ao invés de usar 60 dias, eu uso 90 dias. Não muda muito. Eu acho que os esquemas são variáveis, mas todo mundo usa mais ou menos parecido. Eu acho que o importante é você fazer uma boa cirurgia para esse doente. É óbvio que a reabilitação ajuda e é fundamental, mas uma reabilitação sem uma boa preservação de nervo, sem uma boa preservação esfincteriana, também não vai resolver muita coisa. Então eu acho que é importante que a gente reabilite esse doente o mais rápido possível. Eu também começo, assim que eu tiro a sonda, eu já introduzo o Cialis diário para esses doentes, exercícios, fisioterapia individual do paciente em casa. Basicamente isso, não tem nada muito diferente disso. Eu faço assim também, 5 mg 90 dias e Viagra 100 mg de demanda, quando ele for ter relação. Alguém faz diferente? Quer comentar alguma coisa? Alguém? Marcos? Ô, João, eu divido com o paciente essa conduta. Eu explico o que tem, que se faz, que é possível fazer, mas eu tenho paciente que não quis fazer o inibidor da fosfodiesterase. Talvez outro momento da vida, enfim. Então eu não passo para todo mundo, apesar de discutir com eles a possibilidade de fazer, contemplando como todo mundo falou aqui. Tem várias receitas, pode haver benefício, mas não é unânime, pelo menos na amostra minha pequena de vivência privada. Ótimo. Bom, esse paciente então com 45 dias estava continente, potente com o uso do Cialis, né? E então, pode passar, vamos acompanhar. A evolução do PSA. A data do pré-operatório estava com 6,8, 40 dias após foi para 0,002 e a partir de agosto de 2013 começou a ter uma subida novamente até chegar em maio de 2014 com 0,58 de PSA. Esse paciente, na verdade, ele tem muito mais PSA do que isso, mas ele é bem estressado em relação ao PSA e todo PSA que ia fazendo, ele subia um pontinho mínimo, né? Então ele passava de 0,05 para 0,06 e assim foi, né, subindo, né, e causando estresse no médico, né? Causa mais estresse na gente do que no paciente, né? Lógico que ele também está bem estressado. E, bom, aí em abril
de 2014 0,44, né? E aí nesse momento foi indicado, pode passar então o próximo. Bom, pode passar, a gente já falou, a gente reestadiou, né? Ali, bom, não tem nada, né? Continua. A cintilografia não mostrou nada, né? Pode passar o próximo. Pode passar. Então vamos o que foi feito. Bom, então ele foi submetido então à radioterapia de resgate, 7.000 centigrays, né, em maio e julho de 2014. Ele ficou com um pouco de sintomas irritativos e umas hematuras terminais. Isso ele mantinha frequentemente. De vez em quando tinha um sangramentozinho. Pode falar. Posso só fazer um comentário? Lógico. Voltando um slide atrás, eu acho que esse é o momento em que a gente tem alguma coisa nova para acrescentar para esse doente e ainda talvez resgatá-lo curativamente. Aí o PET do PSMA faz toda a diferença. E não é infrequente a gente ver esses doentes, óbvio, ele pode ser só uma recidiva na loja prostática, que é possível, mas não é provável, porque ele não tinha extensão extraprostática, ele não teve margem positiva, e ele tinha um Gleason 8. Então, esse doente, era provável que ele recidivasse à distância, né? Se a gente pensar na doença dele. Não é infrequente a gente fazer um PET PSMA nesses doentes e encontrar uma recidiva ganglionar regional. E aí entra uma outra controvérsia atual, assim, será que vale a pena a gente tentar resgatar esse doente com uma linfadenectomia ampliada agora? A gente não chegar sabe. lá. Ah, tá. Nós vamos chegar lá. Não, é que você já irradiou Você está adivinhando aí o caso, mas espera aí um pouco. Aqui a gente estava indo em 2015, então acho que né, o PET PSMA nessa época não tinha ainda, né? Só pra gente Isso, exercitar. lógico. Então, ele zerou novamente o PSA, né? Nadir 002, aí quase um ano, 10 meses depois, né? Um ano depois, né? E depois disso começou de novo a mesma história do PSA subindo a conta-gotas, né? E toda vez eu bati lá no consultório, subiu mais um pouquinho, o que vamos fazer? Subiu mais um pouquinho, e ele estressado com isso aí. Então foi subindo, junho de 2016, 0,23, né? Deu aí um ano depois do Nadir. Pode passar. E agora? O que a gente faz? Agora ele está com 55 anos, foi submetido a prostaté, radioterapia de resgate, e o PSA continua subindo devagarzinho. Outra dúvida que eu tenho aqui, nós não temos radioterapeuta aqui com a gente, né? Não, imagina. Eu não sei se esse doente, no momento dessa radioterapia, você não teria dado hormônio para ele junto. Acho que esse é uma discussão que valeria aí. Esse paciente especificamente, ele não quer hormônio de jeito nenhum. Não quer ouvir falar de hormônio, mas é uma discussão que caberia para a doença dele. Por quê? De novo, pré-operatoriamente ele tem um Gleason 8 e ele tem uma velocidade de duplicação do PSA no pós-operatório absurda. Ele duplica o PSA em 2 meses. Então é uma doença agressiva que estava crescendo rápido. Se a gente estava pensando eventualmente numa recidiva à distância, óbvio, a gente atuou aqui com a radioterapia para tratar uma eventual recidiva local. Mas eu acho que nesta doença desse doente, a gente tinha que pensar em doença sistêmica e não só em recidiva local. Então eu acho que a radioterapia está perfeita, mas eu talvez tivesse associado a hormonoterapia nesse momento. Óbvio, se o doente não quer tomar, ele não quer tomar, e aí é o posicionamento dele. Bom, agora a gente já está em 2016, felizmente já apareceu o PET PSMA. Pode passar o próximo. E nós fizemos o PET e veio então. Vamos lá. O PET é fácil, né? Brilha. O PET é fácil, né? Até o R3 fala o que deu, né? Mostra, né? Então tem uma captação ali numa região na cadeia obturatória esquerda e até que se prove o contrário, suspeita é que seja uma recidiva, né? O valor do quanto brilha daqui 2,4... Fala no microfone. Em relação à captação de 2,4, isso aí não existe um cutoff, né, específico, mas na prática vocês radiologistas valorizam como? Se tivesse
Uma lesão de 5,6, uma de 2,4, é o aspecto, o número influencia na avaliação? No valor, quanto mais alto, mais sugestivo de ser, né? Mas aí tem outros fatores. Vamos supor, o paciente que é um pós-operatório nessa cadeia, que é a principal de drenagem, então a gente tem que valorizar mesmo com o valor de captação baixo, né? É mínimo, ele até fala ali, né? O mínimo. É mínimo aumento da expressão, mas nessa topografia, uma cadeia operatória interna no paciente de pós-prostatectomia, aquela suspeita de recidiva, né? Tem que valorizar. Tem um número de quanto que isso vai dar, você sabe? É que assim, é difícil, né? É difícil você falar assim, se for uns 5, 6, certeza, é muito maior, mas essa diferença é... E tem um valor de PSA que a sensibilidade é maior? A partir de quanto a gente pode pedir para qualquer valor? Ou... Por PSMA? É. Não vou saber te falar, João. Até preciso dar uma olhada nisso, porque eu nunca me atentei para esse, a partir de um certo valor de PSA, ter uma maior positividade para o PSMA ou não, né? Eu sei assim, a experiência que a gente tem, por exemplo, para ressonância, esses valores pequenos de até 0,5, 0,6, a maioria das vezes a ressonância vem negativa, porque a metástase ainda é micro, né? É muito pequenininha, que ainda nem é detectada na ressonância, a gente já pega no PSMA. Mas eu vou até olhar se de repente tem algum estudo, algum trabalho que já mostrou alguma correlação a partir de quanto de PSA aumentado que a gente começa a ter maior detecção no PSMA, né? Tem esse dado. Tem. Colombo. O Marco. Existe esse dado, sim, e eu não esperava que o PET-PSMA desse nada nesse caso. PET-PSMA menor, com o PSA Abaixo de meio, né? abaixo de meio ou de 1, nem adianta você fazer o PET-PSMA porque você não vai achar nada mesmo. Então a gente não pede, não deveria, a gente até pede pela ansiedade do doente, mas nem deveria pedir, porque a positividade realmente é baixa. Cada vez mais não está pedindo antes, né? Mas a gente não acha a doença. Tá no micro. O pessoal da medicina nuclear, eles têm uma tendência de que você peça quando é detectada a recidiva bioquímica. Então, o 0,2, ele estima que ele tem mais ou menos 65%, 70% de achar alguma coisa brilhando, mas hoje a gente acaba, que nem você mostrou, claramente o PSA dele estava ascendendo praticamente 2 meses depois, um ano depois. Então, a gente quer, o paciente fica batendo na sua porta lá, tá 0,03, tá 0,04, você fica... Você sabe que não tem que fazer nada, né? Que tem que enrolar ele, mas ele não consegue, né? Nenhum ele não convênio aguenta. vai cobrir o exame, então ele vai gastar 4.500 reais agora, não vai acender nada. Aí continua subindo, e daqui 6 meses você pede o exame de novo. Então é uma situação difícil de se lidar com a ansiedade do paciente, sua, da família, fica aquela situação difícil. E agora, Colombo, aproveita. Então, O que fazemos? O tratamento local para essa situação é factível, seja a cirurgia ou a radioterapia pélvica. A gente tem uma tendência a usar a cirurgia, principalmente para evitar o bloqueio androgênico, ter um estadiamento melhor. Hoje, nesse tipo de situação, a gente está marcando os linfonodos que acendem com carvão. Então, guiado por tomografia, o radiologista intervencionista cora com carvão, porque às vezes na cirurgia, já entrei em cirurgia que não estava marcado, achei que tinha tirado tudo, o PSA era o mesmo, repeti o PSMA, o linfonodo estava lá, já aconteceu comigo. Então agora eu marco sempre, tá bom? E a gente tem uma tendência a operar, mas o paciente tem que estar ciente que, a grosso modo, ele tem 40% de chance de zerar o PSA, 60% de chance de não zerar. Ele tem que saber desse número antes de ser submetido ao procedimento de novo. Então, você tem que discutir com ele, mas nesse caso ele não vai querer fazer radiohormônio porque ele não quer os efeitos colaterais do tratamento sistêmico. Então, eu marcaria e operaria, mas falaria para ele que 40% é o número que ele tem que levar para casa, que ele tem a chance de zerar o PSA, entendeu? Quer comentar? Alguém quer ter alguma ideia diferente?
Bom, foi exatamente isso, né? Esse paciente não queria ouvir falar de hormônio, né? Teoricamente, se a gente for seguir guidelines, esse paciente teria que ir para uma hormonioterapia, né? Mas justamente ele já fez o PET-PSMA querendo alguma solução aí diferente, né? E nós propusemos isso, exatamente isso que o Colombo falou, né? Que seria uma chance, né? E ele aceitou fazer a cirurgia. Pode passar o próximo. Então nós fizemos a linfadenectomia, né? Aí com o auxílio da robótica, e uma linfadenectomia extensa, extremamente extensa. Nós não marcamos antes, como que o Colombo falou, né? Mas fizemos uma linfadenectomia bem extensa. Pode passar o próximo. São 48 linfonodos, né? 26 à esquerda, 22 à direita e todos negativos. Essa é a pior situação possível. Já aconteceu comigo. Pior que isso, só se repetir o PSA e ele não está zerado. É isso. A imagem está lá. Essa já aconteceu comigo. Saiu lá, nossa, tirei 40 linfonodos, não tem para ninguém. Não, fica tranquilo. Anato patológico negativo. Você já fala, mas não, às vezes não achou, o patologista não achou. PSA vai lá idêntico ao que estava pré-operatório. Aí você não tem para onde correr, repete o PSA, tá a lesão lá. Vamos passar o próximo. E aí? Você tem duas coisas para fazer. Você pode repetir o PSMA, ou você já pode irradiar a pelve do cara. Mas você corre o risco de estar acesa alguma coisa lá na área que você tirou que não saiu. Por isso que agora eu coro... Vocês estão adivinhando o caso antes de... Não, que já passei por esse aperto e sei como é que é uma situação difícil. Bom, PSA caiu um pouquinho, né? A esperança assim, não vai cair mais agora no próximo, né? Infelizmente não caiu. Voltou a subir. Pode continuar. Pode passar. Repetimos o PET. Exatamente no mesmo lugar e um pouquinho maior, né? Aumentou a captação. Exatamente no mesmo local. E agora? Você vai voltar no ponto inicial. Você vai oferecer de novo cirurgia versus radio-hormônio para ele. Só que dessa vez marcaria. Então a gente ficou nesse dilema aí, né? Eu acho que você voltar lá vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil você achar esse gânglio. E a gente tem muita dúvida do benefício que você vai estar oferecendo para esse doente. Eu acho que esse doente agora até já passou da hora dele receber hormônio e ele vai ter que entender isso. Ele vai ter que receber hormônio, ou só hormônio, ou hormônio com radioterapia. Não está muito claro para mim se a radioterapia vai trazer muito benefício para esse doente nessa altura do campeonato. Mas eu acho que o hormônio ele tem que receber nesse momento. Eu acho que ele já teve todas as chances que a gente poderia dar para ele não receber hormônio. A partir de agora, eu acho que ele tem que ser bloqueado. A radioterapia, absolutamente questionável. Agora, a cirurgia, depois de uma dissecção ampla, como você fez lá, agora você voltar aí vai ser muito mais difícil, muito mais complicado. Se tiver marcado, talvez você ache. Mas, de novo, com benefício absolutamente questionável. Esse paciente é um paciente jovem, né? Ele tem 56 anos agora. Está potente, continente. E está com a doença aí, né? Com esse linfonodo. Né? Não quer ouvir de jeito nenhum falar em hormônio, né? Que ele sabe todos os efeitos que vai causar, né? Ele foi, logicamente, procurar radioterapeuta, oncologista, todo mundo, né? E ele acabou optando por, a gente pode passar o próximo? Tinha uma ressonância que confirmou, né, o linfonodo ali, um linfonodo 4 milímetros, né, cadê? Além de uma linfocele que ele ganhou, um linfonodo de 4 milímetros, né, na fossa obturatória. De jeito nenhum. Né? Nunca a gente ia imaginar esse linfonodo. Pode passar o próximo. E ele fez, então, uma radioterapia direcionada estereotática, direcionada no linfonodo, né?
5 frações de 6,5 grays. Então continuou nessa luta aí tentando, né, fazer esse tratamento local, né, porque ele não quer realmente, que ele quer evitar ao máximo o tratamento, o bloqueio hormonal. Então ele terminou aí nessa radioterapia. Nós não temos resultado ainda, né? Ele acabou de fazer essa radioterapia, mas vamos rezar para que ele tenha a sorte de que tenha pego, né? Mas isso acho que é a tendência, acho que é atual, né? Tem até um trabalho recente, né, publicado, acho que no Nature, falando sobre o tratamento de pacientes oligometastáticos, né? E eu acho que a tendência é essa, a gente tentar tratar nessas metástases quando são pequenas. Eu acho que cada vez mais a gente está tratando pacientes cada vez mais graves, né? Os Gleason 6 a gente não estamos mais tratando, né? Infelizmente, né? Então acho que a gente vai acabar ver cada vez mais esse tipo de paciente, né, daqui para frente. O que eu acho que a gente deveria é tentar convencer esses doentes. Eu sei que o bloqueio hormonal não entra na cabeça dele, mas um bloqueio hormonal temporal, ou seja, durante a radioterapia, para tentar hipersensibilizar essas lesões, eu acho que a gente precisava dar para esse doente. Então, lá na radioterapia, a primeira que ele fez, aqui nessa radioterapia, ainda que por 3 meses, por 6 meses, depende do esquema que o indivíduo quiser adotar, mas eu acho que, pelo menos durante a radioterapia, esse doente precisaria ser bloqueado para tentar maximizar a chance dele de cura. Aí depois suspende a hormonioterapia, ele vai voltar a ter a vida sexual dele e segue para ver como é que a doença evolui. Sim, Humberto. Ele não quer ouvir falar em hormônio. Mas a taxa de efeito colateral seria menor do que o análogo, né? E tem trabalho mostrando que radioterapia associado com 6 meses de bicalutamida tem melhora de sobrevida livre de progressão, né? Então, era uma possibilidade, até aí nessa segunda rádio, né? Com certeza. Lógico. O que o PET de PSMA tem mostrado é que a doença é muito mais linfonodal do que se sabia, né? Acho que todo mundo, isso é um consenso hoje, estão pegando bastante coisa, mas ao mesmo tempo ele não é ainda não é 100%, porque aí houve falha pelo menos a linfadenectomia parece muito boa, bom número, a cirurgia está bonita, e eu imagino que aquele linfonodo que acendeu com 2.4 tinha sido retirado e esse aqui seja um outro linfonodo, a julgar, considerando que a cirurgia é bem feita com um grande número de linfonodos. Mas aí vem o mesmo. É o mesmo, está na mesma localização, no mesmo local. Né? Na verdade, a gente não tirou o linfonodo, tiramos todos os linfonodos do paciente, menos o que estava com câncer. Menos o que precisava. Né? Aí veio o conceito que o Dr. Mar bem colocou, que esse cara precisa de um hormônio, ele precisa bloquear ele, né? Só que o difícil é convencer o paciente justamente disso. E aí você começa nessa mão de uma bicalutamida, que tem menos efeito, e a radioterapia. Mas estamos ainda aprendendo ainda o que vai fazer, né? Justamente com o PSMA. Você tem uma ideia, o ponto que chegou, ele queria operar de novo. Ele falou, não, vamos operar de novo, porque tem que tirar esse linfonodo. Eu que não quis operar de novo. Falei, não, vai fazer a radioterapia, que acho que é melhor, né? Mas ele chegou ao ponto de que ele queria operar de novo. Ele falou, não, vamos operar de novo para ver se a gente acha ele agora da segunda vez, né? Então é complexo, né? Mas eu acho que são pacientes que a gente vai acabar vendo cada vez mais, né? Principalmente com a difusão do PET aí, que a gente já está começando a fazer mais, vai começar a aparecer, né? Esses casos que a gente não via, né? Nesses casos a gente ia levando até o PSA chegar em 5, 4, e aí começava a dar hormônio e aí deixava bloqueio hormonal até o fim, né? Agora a gente está enxergando a doença, né? Que a gente não enxergava. Mas agora a gente está vendo, né? Agora a gente está enxergando, né? Bom, infelizmente eu não tenho ainda o PSA, né? Seria interessante ter o PSA, mas ele ainda não fez. Bom, então o caso acabou aí. Queria agradecer o pessoal do HMAPA, né, de Porto Alegre, que está
nos assistindo aí, os do Hospital São Pietro, de Porto Alegre, que está assistindo aí pela internet, e a todos que estão assistindo pela internet. Agora, a gente vai para essa segunda fase aí da reunião, que o Dr. Colombo vai apresentar então para a gente uma aula de cirurgia robótica em urologia. Por favor, Colombo. Interromper não tem problema zero, é um prazer. Então a gente já discutiu, teve um caso bem interessante aqui já, que o João apresentou, né? Então, por que a gente está operando os pacientes com câncer de próstata? Então, o racional, um dos trabalhos que mostra o racional do papel da prostatectomia radical, é justamente esse trabalho no New England, que é um update do trabalho da Bioaxon, que foi previamente publicado. Então, agora, com um follow-up maior, ela concluiu, né, que a cirurgia realmente previne mortalidade por câncer de próstata. Então, esse trabalho mostrou que o NNT, ou seja, o número de pacientes que são necessários para ser tratados, foi ainda menor do que na publicação original. Tá bom? Então, esse aqui é um outro trabalho que foi publicado na Câncer em 2010, que ele compara a mortalidade depois de cirurgia, radioterapia e o tratamento sistêmico para esses pacientes com câncer de próstata. E, de novo, a cirurgia teve um papel significativo na redução da mortalidade desses pacientes, tá bom? Quando comparada com a radioterapia e o tratamento sistêmico com o bloqueio androgênico. Então, nesse contexto, a gente cai na cirurgia robótica, que está aqui no Brasil desde 2008. Então, quais são as vantagens que a gente oferece aos nossos pacientes a utilização do robô? Então, a gente consegue uma cirurgia mais precisa e menos mórbida, através de algumas ferramentas que a tecnologia robótica nos dá. Então, o cirurgião tem visão tridimensional, os instrumentos são articulados, não são como os instrumentos laparoscópicos que são rígidos. Existe o filtro do tremor, a câmera estável está sob o controle do cirurgião todo o tempo, então ele não depende do auxiliar mostrar o que ele quer ver, então ele está controlando a câmera todo o tempo. É mais ergonômico, tá bom? Normalmente o cirurgião e o auxiliar ficam sentados, e a facilidade da utilização de novas tecnologias. Então, de posse dessa informação, qual que é a vantagem do sistema XI? Então, o sistema XI, a gente sabe que o Moriá foi o primeiro hospital no Brasil que adquiriu o sistema XI, está em fase de instalação, então logo todos vocês vão poder utilizar essa tecnologia inédita aqui no país. Então, o XI, em comparação ao SI, ele tem ainda uma melhor definição de imagem, então a resolução melhorou. Os instrumentos são 2 polegadas mais longos, então a gente consegue um alcance ainda maior do que a gente tinha com os instrumentos antigos do SI. A câmera é mais fina e mais leve, então a câmera entra por um trocate de 8 milímetros. Qual que é a vantagem disso? A gente consegue colocar a câmera em qualquer braço. A gente não tem mais aquele braço que é específico só para isso. Então a ótica você consegue mudar para qualquer braço que você quiser. A isopurologia, onde o nosso campo é mais restrito, até que não é uma vantagem muito significativa, mas o pessoal da cirurgia do aparelho digestivo que faz a cirurgia multissetor é uma vantagem bem significativa. O docking não precisa mais ser entre as pernas, você pode docar o robô de lado. Já tem todas as tecnologias que foram incorporadas nos sistemas ao longo do ano, já vem instalada nesse novo robô que o hospital comprou. Então, tem o Firefly, que é a utilização da fluorescência, o Vessel Sealer, o docking, não sei, acho que todo mundo já deve ter visto. O robô ele vem com um sistema que ele tem um laser que você fica mais fácil da pessoa que está guiando o robô a docar no trocáter da ótica. Então, ela tem uma série de vantagens, por exemplo, para trocar o ângulo da ótica, você não precisa mais tirar, desencaixar a ótica, encaixar de novo, você aperta no botão no console, ela automaticamente roda a câmera e a imagem compensa. Então, são uma série de vantagens que vai agregar ainda mais que a cirurgia seja menos mórbida, mais precisa, para que a gente consiga ajudar cada vez mais esses pacientes. Então, essa aqui foi a primeira update daquela meta-análise de 2008, que foi publicada em 2012, mostrando que pela primeira vez o acesso robô-assistido teve uma continência melhor do que a cirurgia aberta e uma potência pós-operatória melhor do que a cirurgia aberta também. Então,
Por anos a gente não tinha um trabalho que mostrava isso, e então em 2012 foi publicado essas 2 meta-análises que mostravam um resultado melhor, favorecendo a robótica, incontinência e potência nesses pacientes. Tá bom? Esse aqui é um paciente que foi publicado há 3 anos atrás, com mais de 20 mil pacientes, avaliando os resultados oncológicos através do índice de positividade de margem cirúrgica. Então, aquele cirurgião mais experiente com a cirurgia aberta falava que não, eu consigo palpar, eu vejo a doença, eu consigo me guiar no intraoperatório através do tato, e com isso eu consigo um resultado melhor. Então, esse trabalho põe por terra esse argumento que o tato intraoperatório do cirurgião aberto ofereceria algum benefício, quando a gente vê aqui claramente os resultados favorecendo a cirurgia robótica em relação à cirurgia aberta, com o menor número de margem acometida no espécime, quando o acesso robô assistido foi utilizado. Então, de novo, isso aqui mostrando que os pacientes que foram operados com a técnica robô assistida tiveram menos margem comprometidas e foram submetidos com menos frequência a um tratamento secundário, seja radioterapia ou tratamento sistêmico. Então, favorecendo o controle oncológico com os pacientes que foram operados com o robô. Então, isso aqui é o controle oncológico, mostrando que a cirurgia robótica não é inferior à cirurgia aberta, e tem muitos trabalhos que mostram que ele é até superior. Então, favorecendo mais uma vez o acesso robótico. Esses aqui são 2 trabalhos randomizados que compararam a técnica robô assistida com a técnica laparoscópica pura. E nos 2, tanto a continência e a potência foram favoráveis de novo ao grupo que foi operado com o robô. Tá bom? Então, todos esses trabalhos nós sempre criticados que não existiam, que não eram estudos prospectivos randomizados, a não ser esse que comparava a técnica robótica com a técnica laparoscópica. Então, no ano passado, finalmente foi publicado o estudo australiano, que foi um estudo prospectivo randomizado comparando a cirurgia aberta com a cirurgia robótica. Nesse estudo, por uma série de defeitos técnicos do estudo, ele realmente não mostrou diferença de continência e potência entre os grupos. Tá bom? Segmento curto, número de pacientes suficiente para ver a diferença significativa entre os grupos, mas quando a gente vai avaliar a morbidade da cirurgia, então o cirurgião aberto agora a gente achava que ele ia andar com esse estudo no bolso, olha, aqui não tem diferença, mas quando a gente vai ler o trabalho com mais cautela, primeiro a gente vê que a cirurgia aberta foi muito mais mórbida que as cirurgias robóticas. Então a gente vai ver aqui total de sangramento foi o triplo na cirurgia aberta, tá bom? Índice de transfusão foi 4 vezes maior no grupo operado pela técnica aberta. Complicação pós-operatória foi o dobro nos pacientes que foram operados com a técnica aberta. E as complicações mais severas, então a 3A, 3B e 4A, foram 4 vezes mais frequentes no grupo que foi operado com a cirurgia aberta. Ou seja, mesmo se a gente acreditar que não há diferença funcional de resultados, a diferença entre a morbidade entre os 2 grupos é muito gritante. Então, não tem como você apoiar uma técnica mais mórbida em detrimento de uma técnica menos mórbida, minimamente invasiva. Então, isso aqui é só para mostrar lá no Einstein o volume de cirurgia. Então, desde 2008, mais de 1.500 pacientes já foram tratados com esse acesso. No ano passado, tem mais de 325 pacientes que foram operados pelo robô. Tá bom? E como a gente já discutiu nesse caso que foi apresentado, a cirurgia do câncer de próstata ela está ganhando espaço, não só para doença localizada, mas para doença de alto risco localmente avançada, como a gente já viu, para linfadenectomia estendida, a prostatectomia de resgate, ou seja, depois que a gente faz o tratamento radioterápico, a gente tem recidiva, a bioquímica, a gente volta lá para fazer a cirurgia de resgate, é totalmente factível fazer com acesso robô assistido, e a linfadenectomia de resgate, como o João também já não mostrou no caso que a gente discutiu. Então, isso aqui são só alguns trabalhos mostrando que a continência no pós-operatório, ela depende, além da idade, um outro fator significativo é a qualidade do nerve sparing que a gente faz. Então a gente achava até há algum tempo atrás que o nerve sparing era fundamental
para a função erétil, para a recuperação da ereção no pós-operatório. Mas cada vez mais a gente tem evidência que o nerve sparing ajuda também na recuperação da continência urinária. Então, isso aqui é só para mostrar que a preservação do feixe não é um fator binário, preserva ou não preserva. Você consegue fazer uma preservação total, uma preservação parcial, e você consegue não preservar de acordo com as características radiológicas e patológicas de exame físico do seu paciente. Então eu vou mostrar aqui rapidamente um vídeo do nerve sparing. Então aqui a próstata, o quarto braço está puxando a próstata para o lado direito. Então a gente está entrando aqui entre a cápsula da próstata e o feixe neurovascular. Tá bom? A gente está fazendo uma dissecção aqui retrógrada para depois ir de maneira anterógrada e encontrar esse espaço. Então o nosso objetivo aqui é soltar o feixe neurovascular, que é essa estrutura lateral aqui, a próstata, e chegar até o plano posterior que a gente dissecou previamente. Tá bom? Então existem algumas maneiras de fazer isso. Dá para fazer esse acesso combinado, que é o que eu estou fazendo, o acesso anterógrado, dá para usar hemolock, dá para queimar. Tem vários autores que publicam resultados diferentes, mas a gente não tem como comparar, porque não tem um estudo que vai comparar uma técnica com outra. Então, o que eu estou fazendo aqui é a dissecção anterógrada. Agora eu vou unir a parte posterior com quando a gente já soltou o feixe. Então, eu não uso a energia térmica para evitar a lesão térmica por dispersão da temperatura. E aqui a gente pode ver o feixe neurovascular ficando aqui e a próstata aqui mais à direita. De novo, existem várias maneiras de fazer essa dissecção. Essa aqui é uma delas, então cada um de vocês vai escolher um meio de fazer isso e vai se aprofundar para ter o melhor resultado possível. E se vocês não estão felizes com o resultado, vocês podem mudar para qualquer outra técnica que vocês queiram, mas principalmente no começo da experiência, não tenta fazer, um dia eu vou fazer uma técnica, outro dia eu vou fazer outra. Sedimenta bem um tipo de dissecção para que vocês possam evoluir a experiência e tentar melhorar o máximo de resultado com aquela técnica antes de mudar. Então a gente já discutiu também a doença de alto risco localmente avançado, baseada no PSA, no Gleason, no exame físico e agora também na ressonância de próstata multiparamétrica. Então isso aqui são todos os fatores porque eu defendi a cirurgia nesse tipo de paciente. Então o estadiamento patológico, ter o melhor controle local da doença, uma menor complicação local, quando comparado com os pacientes que são irradiados, evita o bloqueio androgênico, né, pelo menos uma grande parte desse paciente, e mesmo se fosse necessário a radioterapia ou bloqueio androgênico, é um primeiro estágio que pode atrasar a utilização do tratamento sistêmico nesses pacientes. Então isso aqui é só mais um trabalho que mostrou que a cirurgia tem um papel contra a radioterapia nesses pacientes com alto risco. Então, ao contrário do que o oncologista insiste em fazer até hoje, que é sempre mandar esse paciente para radiohormônio, nós urologistas a gente tem que defender o papel da cirurgia para esses pacientes também. Obviamente que a decisão tem que ser compartilhada com o paciente, mas é uma forma de tratamento viável e bem aceitável. A linfadenectomia estendida, então tem cada vez um número maior de trabalhos mostrando que quanto maior o número de linfonodos retirados, menor a chance de recidiva bioquímica desses pacientes. Até quando os linfonodos são positivos, se tem um número pequeno de linfonodos, a gente consegue até zerar o PSA em uma parte desses pacientes. Então isso aqui é para mostrar, o João já mostrou lá, então ureter, ilíaca interna, ilíaca externa, então aqui a fossa de Mercilli, que normalmente a gente faz a dissecção aqui, e normalmente onde esse linfonodo que a gente não consegue tirar, ele vai ficar aqui para trás do nervo e lateral aos vasos. Então tem que soltar o vaso da parede e entrar ali para tirar aqueles linfonodos que a gente não consegue tirar por dentro, aqui onde a gente normalmente faz a dissecção da fossa obturadora. Então, como o João também já comentou, cada vez aumenta a evidência que tratando o tumor primário, quando a doença metastática é mínima, a gente pode ter algum benefício em termos de sobrevida nesses pacientes, seja com cirurgia ou seja com radioterapia. Mas nos últimos 3 anos vem aumentando a evidência, então isso aqui
São alguns trabalhos que foram publicados a respeito, e nesses 2 trabalhos, pelo menos, houve um benefício nesses pacientes que já tinham doença óssea limitada, mas que foram tratados localmente através da cirurgia. E aqui, de novo, um tema que já foi abordado durante a nossa discussão de caso, que é a linfadenectomia de resgate. Então, de novo, em uma população selecionada e cada vez usando o recurso da robótica, a marcação pré-operatória, a gente consegue zerar o PSA em até 40% dos casos. Então, dependendo como você vê, o copo vai estar meio cheio, meio vazio, mas para o paciente que consegue ficar com o PSA zerado e evita radioterapia e tratamento sistêmico, é um benefício muito grande. Então, cada vez mais também está ganhando espaço a linfadenectomia de resgate em recidiva linfonodal depois do tratamento primário. Então, passando um pouquinho agora para o tratamento de câncer de rim, atualmente a gente tem um aumento na incidência do câncer de rim, porque a gente faz mais ultrassom, faz mais tomografia, acaba detectando tumores cada vez menores. Houve uma melhora da sobrevida a câncer específica, porém a sobrevida global está estável. Então, se não é o câncer que está matando esses pacientes, o que está matando? Então, a gente sabe que a insuficiência renal crônica é um fator de risco para eventos cardiovasculares, para ficar hospitalizado e de morte para esses pacientes. Então, quanto melhor a nossa preservação da função renal, teoricamente menor o risco desses eventos adversos negativos. A gente sabe também que a nefrectomia radical é pior para a função renal do que a nefrectomia parcial. Isso aqui é o trabalho clássico de Go, que foi publicado em 2004, que mostra que quanto pior o índice de filtração glomerular, maior a chance de ter evento adverso cardiovascular. Então, isso aqui é só um dos trabalhos que mostram que a função renal evolui melhor depois de uma nefrectomia parcial, quando a gente compara com uma nefrectomia radical. E cada vez a indicação de nefrectomia parcial vem aumentando. Então, antes era para tumor T1A, o grupo da Cleveland Clinic mostrou que é seguro do ponto de vista oncológico operar tumores maiores. Às vezes a gente tem tumor maior, uma localização mais complexa no rim, que a gente fala, não, esse rim vai ficar clampeado há muito tempo, vai ficar muito tempo sob isquemia quente, então vou fazer nefrectomia radical. De novo, o grupo da Cleveland Clinic mostrou que a evolução funcional desses pacientes é melhor do que a nefrectomia radical, mesmo com o tempo de isquemia maior que 40 minutos. Então, se você acha que vai fazer uma cirurgia mais complexa, que o rim vai ficar clampeado há mais tempo, mas que é factível fazer a nefrectomia parcial, invista na nefrectomia parcial. Então, as características dessa cirurgia, né, a nefrectomia parcial tem um resultado oncológico adequado quando a gente compara com a nefrectomia radical, melhor resultado funcional, só que ela é tecnicamente mais difícil e mesmo nos Estados Unidos e Europa ainda é restrita a centros especializados. Então, qual que é o desafio dessa cirurgia? Ressecar o tumor de maneira completa, margem negativa, no menor tempo de isquemia, idealmente hoje menor que 20, minimizar os néfrons ressecados, ou seja, você não precisa tirar muito parênquima além do tumor. Obviamente você não quer ter margem positiva, mas você não quer também tirar muito mais néfron do que é necessário. Minimizando as complicações e minimizando a morbidade do procedimento para esses pacientes. Do que depende a função renal pós-operatória? Primeiramente, a função renal pré-operatória. Essa função renal é ruim antes, ela não vai ficar ótima depois. Depois do volume de parênquima renal ressecado e do tempo de isquemia. Então, no intraoperatório, basicamente, a gente pode alterar a quantidade de parênquima normal que a gente tira e o tempo que o rim fica clampeado durante a ressecção do tumor. Então, quando a gente vai falar de nefrectomia parcial minimamente invasiva, esse aqui é o trabalho clássico, que é multi-institucional, que foi publicado pela Cleveland Clinic, pela Mayo e pela Hopkins, onde eles compararam 1.800 casos de cirurgia laparoscópica com a cirurgia aberta. Eu tive o prazer de participar desse trabalho quando eu estava lá em Cleveland. E esse trabalho ele mostrou que no grupo minimamente invasivo o tempo de isquemia quente era maior que o grupo aberto, quase 10 minutos. E o número de complicação pós-operatória também era praticamente 5% maior. Então, isso levou aos cirurgiões que faziam a laparoscopia uma série de alterações. Então, em vez de amarrar, a gente põe hemolock e tudo isso. Mas foi onde o uso da tecnologia robótica cresceu. Então, se a gente tem uma tecnologia que ajuda de maneira técnica a fazer a cirurgia no melhor tempo, com menor tempo de isquemia e sem complicação, por que não usar?
Então, isso aqui foi a série de 800 casos de nefrectomia parcial laparoscópica pura que o Dr. Guio publicou em 2010. Então, o tempo de isquemia é essa linha verde aqui. Se a gente considerar 30 minutos um tempo ideal de isquemia quente, ele levou praticamente 450 casos para atingir esse número de média. E ele é um cirurgião bem habilidoso. Para 20 minutos, ele levou praticamente 500 casos para chegar nessa média. Ou seja, é uma cirurgia tecnicamente complexa. Então, é aí que o robô está ganhando espaço para oferecer como rotina para os pacientes que são submetidos a nefrectomia parcial. Em 2012, o grupo da Cleveland Clinic publicou uma meta-análise e revisão da literatura mostrando que quando a gente usa o acesso robô assistido, a gente tem um tempo de isquemia menor do que o acesso laparoscópico puro. E em 2015, o grupo coreano mostrou que não só o tempo de isquemia é menor, favorecendo o acesso robótico, mas tem menos conversão para cirurgia aberta, tem menos conversão para nefrectomia radical, tem menos alteração do ritmo de filtração glomerular e tem um tempo de internação menor. Ou seja, vantagens adicionais que o acesso robótico oferece na realização da nefrectomia parcial. Um outro trabalho interessante foi publicado em 2015, onde nenhum autor era urologista. Então, ele era ou economista ou especialista em saúde pública. Então, nenhum outro médico urologista faz parte da autoria desse estudo. Eles avaliaram a base de dados americana de 96 a 2010, com tumores menores de 7 centímetros ou maiores de 7 centímetros, e fez uma regressão logística para corrigir para vários fatores. Então, qual foi a conclusão desse trabalho? Que a presença de um robô aumentou em 50% o número de nefrectomia parcial realizada naquela instituição, ou seja, a presença do robô lá aumentou o acesso à nefrectomia parcial na instituição. A nefrectomia parcial reduziu a mortalidade e a insuficiência renal nesses pacientes, e o custo de hospital, seguro e tudo isso foi vencido pela vantagem que esses pacientes tinham em termos de anos de vida que eles vão produzir. Então, a vantagem do robô na instituição favorecendo a realização da nefrectomia parcial. Então, em 2013, é praticamente a última fronteira da nefrectomia parcial robótica, a comparação não mais com acesso laparoscópico puro, mas agora com acesso aberto. Esse trabalho mostrou que não houve diferença oncológica e de evolução funcional, com o benefício ainda de um tempo de internação menor devido à menor morbidade do acesso robótico. Então, de novo, eu gostaria de mostrar a experiência com a nefrectomia parcial. Então, já tem mais de 350 casos realizados lá no Einstein. Só no ano passado, então, mais de 65 pacientes, que dá mais de uma nefrectomia parcial robótica por semana realizada naquela instituição. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês alguns casos que foram realizados com acesso robô assistido. Então, vocês vão ver aqui, são múltiplos tumores bilaterais que foram operados em tempos diferentes. Aí o Dr. Omar, a gente já operou simultaneamente tumores múltiplos bilaterais em um paciente que a gente sabia que a gente provavelmente ia conseguir fazer a cirurgia sem o clampeamento, para não clampear os dois rins ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que já foi feita, a gente já fez também. Isso aqui é só para mostrar, a gente sabia que esse paciente tinha essa lesão exofítica aqui e tinha um cálculo de 2,5 centímetros aqui no polo inferior. Então, aqui a gente está fazendo a ressecção da lesão, vai abrir o cálice inferior e também deixar o paciente sem o cálculo. Então, tecnicamente era bem favorável, a gente acabou realizando os dois procedimentos num tempo cirúrgico só. Então, só para mostrar alguns outros casos que são desafiadores, né? Aqueles tumores que são completamente endofísticos. O que é isso? Mesmo pegando o rim na mão, você não consegue ver onde está o tumor. Você vai precisar necessariamente de um ultrassom intraoperatório para localizar o tumor, para demarcar os limites do tumor, para você fazer uma cirurgia do ponto de vista oncológica segura para o paciente. Então, uma outra dificuldade é fazer a nefrectomia parcial em paciente obesa. Então, essa aqui é um exemplo, é uma menina de 30 anos que tinha um tumor totalmente endofítico posterior, uma localização difícil. Então, mesmo uma cirurgia aberta, você pega o rim na mão, você não ia conseguir ver esse tumor. E vocês podem ver aqui pelo subcutâneo dela, uma paciente obesa mórbida.
Então a gente fez o acesso robô assistido, o rim já está virado. Esse aqui é um ultrassom da BK, que a gente consegue manipular pelo robô, que o Moriá também já comprou. Vocês vão ser capazes de utilizar essa tecnologia também no caso de vocês. Então, com um braço você segura o probe e com a outra mão, com a tesoura, você demarca os limites do tumor, com o rim não clampeado ainda. Aí você vai clampear e vai fazer a ressecção. Pode ver que você não consegue ver o tumor aqui, tá bom? Então a gente vai fazer a demarcação da área que a gente vai ressecar, que a gente fez na demarcação com ultrassom. Então, só para mostrar a demarcação aqui, e depois a gente fez o clampeamento para fazer a exéresis desse tumor. Então, coloca o Bulldog só na artéria. Isso aqui é o Firefly, demonstrando que o rim não está perfundido. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Então aqui a gente vai fazer a ressecção daquela área que a gente sabe onde o tumor está localizado, obviamente sem tirar mais parênquima do que a gente deveria. Então a gente está aqui, a gente consegue ver as margens, então não tem presença de tumor aqui. E um ponto importante é que na renografia, se a gente dá ponto muito profundo, a gente acaba pegando a artéria principal. Então não adianta nada você fazer uma cirurgia dessa e ligar a artéria renal. Então a reconstrução, vocês vão ver, a gente vai fazer com o Veloc 2.0 numa agulha V20, esse é o primeiro plano contínuo. E a gente não pode afundar muito para não pegar o ramo principal da artéria renal, que daí o rim vai atrofiar. Então, uma vez que a gente tirou o tumor, então esse aqui é o Veloc, um fio da Covid, essa agulha é V20, tem o Hemoloc aqui na ponta, então a gente vai fazer uma sutura contínua, sem afundar muito, pode ver, é um ponto largo, mas é superficial, para fazer hemostasia, sem pegar o ramo principal da artéria. E aqui, mostrando depois que a gente desclampeou, o Firefly, a gente injeta o ICG, e vocês podem ver que com essa visão que é quase infravermelha, tudo que está perfundido fica verde. Então, isso aqui é mostrando que o rim está perfundido. Então, essa também é uma tecnologia que vai estar disponível aqui no hospital para vocês usarem quando for necessário. Então, isso aqui tem vários trabalhos já mostrando a utilização da fluorescência nesse tipo de lesão. Aqui um outro trabalho publicado também multi-institucional, mostrando os resultados da nefrectomia parcial em rim único. Tá bom? Ou seja, uma cirurgia muito mais delicada que você não pode deixar o rim clampeado porque ele depende totalmente daquele rim. Então, esse aqui é um paciente de 45 anos que fez uma nefrectomia esquerda laparoscópica por um tumor de 2 centímetros. Então, ele perdeu um rim para um tumor pequeno que podia ter feito de maneira parcial. E agora ele tem uma lesão totalmente endofítica de 2 centímetros no polo inferior do rim direito. Tá bom? Então, que está aqui. Teoricamente um caso que podia ser tratado por ablação. Eu dei todas essas opções para ele, mas é um paciente muito jovem, um segmento muito longo, então ele optou por fazer a nefrectomia parcial robótica. E uma coisa que normalmente incomoda, no caso dele foi bom, ele tinha 3 artérias renais. Tá bom? Esse aqui é um outro ultrassom muito pior do que aquele da BK, mas para a gente localizar o tumor, a gente já demarcou, e aqui eu vou fazer um clampeamento parcial. A gente vai clampear só a menor artéria que irrigava o polo inferior. Então, vou colocar o Bulldog nessa artéria aqui, vocês podem ver que é bem pequena. E aí a gente vai usar a fluorescência. A fluorescência vai mostrar que o rim inteiro está perfundido, tudo que é verde está perfundido, até a área do tumor está perfundida, ou seja, praticamente com isquemia zero, só essa área aqui que ficou isquêmica. Vocês vão ver quando eu vou cortar, o rim não está branco, o rim está perfundido, então vai sangrar. Então vocês podem ver aqui que tem um sangramento intraoperatório, mas que já é esperado porque o rim está totalmente perfundido. Mas assim que a gente faz aquele primeiro plano contínuo com o Veloc, esse sangramento para. Tá bom? Então, depois de 2 pontos já não tem mais sangramento. E esse aqui agora é o aspecto final da renografia. Tá bom?
E agora aqui é provavelmente o caso, acho que mais desafiador que eu já fiz. Então, era uma menina de 34 anos, tinha um tumor de 6 centímetros na face anterior do rim esquerdo, sentado aqui na veia renal. Vocês podem ver que tem um monte de colateral aqui, tá bom? Mas esse não era o maior problema dessa paciente. Então, era um tumor complexo, mas não o pior que a gente já fez. Mas a pior parte, essa aqui, eu estou mostrando a colocação das pinças. A pior parte era isso aqui, ó. Isso aqui é o útero gravídico da paciente. A paciente estava grávida de 15 semanas. Então, a gente fez uma nefrectomia parcial nelas gestantes, que não dava para esperar até a termo, para 15 semanas é muito precoce. Então, obviamente teve um acompanhamento obstétrico no intra e pós-operatório, mas isso já faz mais de um ano, a nenê já nasceu e tá ótima. Aí, depois de umas 2 semanas, eu liguei pro George Haber da Cleveland Clinic, quis contar vantagem, né? Nossa, Jorge, fiz a primeira nefrectomia parcial numa grávida no mundo. Ele falou, nossa, 1 mês atrás eu fiz uma. E aqui tá o primeiro caso publicado na literatura do Jorge, que ele fez a primeira nefrectomia parcial numa gestante. Então, a gente teve que se contentar com o segundo, mas tudo bem. Então, eu gostaria de agradecer de novo a presença de vocês. E qualquer comentário, pergunta, é um prazer poder tentar responder. Muito obrigado. Obrigado, Colombo. Acho que foi muito interessante a aula. Eu queria... Teruya, quer falar alguma coisa aí em relação ao robô, à implantação? Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês para a primeira reunião do ano da Escola Paulista de Urologia. Junto ao Moriá, mais um ano, teremos mais algumas reuniões, né? Sim. Como foi ano passado. Agradecer o convívio de muitos cirurgiões que estão aqui, que desfrutam do hospital desde o início das nossas atividades, que têm contribuído demais para o desenvolvimento do hospital. Agradecer ao Beto pela excelente apresentação e colocar o robô no contexto aqui do nosso hospital. Então, um hospital pequeno, voltado para a complexidade, tanto em procedimentos quanto para pacientes complexos. E colocar para vocês que o hospital pensa que a gente tem a presença de uma parte da coordenação da enfermagem, a Aline, o André, a administração, com a Karine, o pessoal do comercial, a Estela da comunicação, e que o hospital todo pensa, e esse é o nosso core, sem dúvida nenhuma, no paciente complexo como um todo. Então é muito legal ver, do ponto de vista cirúrgico, o que nós podemos alcançar como médicos, as barreiras que a gente pode ultrapassar. Mas, além disso, eu queria colocar para vocês que, do ponto de vista clínico, do ponto de vista da enfermagem, o hospital está muito preparado para receber seus doentes de uma forma humanizada, essa é a principal, tá certo? E pensando em tecnologia, agregar tecnologia em custo-efetividade e resultado, com diminuição de morbidade e de mortalidade, se possível, tá certo? Então, nesse contexto, essa tecnologia, como algumas outras que a gente adquiriu agora, junto com o robô, então a gente vai ter o verde de indocianina para outros procedimentos laparoscópicos e para procedimentos abertos também. Na urologia, já utilizamos no ano passado o Green Laser, né, em um procedimento que até o João tomou à frente num evento que a gente fez aqui no hospital também. Estamos pensando em soluções que sejam de verdade custo-efetivas, que tragam diminuição de morbidade para os nossos pacientes. Tá bom? É nisso que a gente está focado. E muito obrigado pela presença de vocês, pela oportunidade de ter essa reunião mais uma vez aqui esse ano. Obrigado a todos. Então a gente se despede dessa reunião de hoje. Lembrando que a partir do mês que vem volta a ser mensal, né? Até o final do ano nós teremos 10 reuniões. Todas as terceiras segunda-feiras do mês. Então, obrigado a todos, obrigado
a diretoria do hospital e continuamos aí esse ano com as nossas reuniões. Muito obrigado.